Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar a revisão do tema 2, tá? Da matéria de Data Mining e Big Data. Vamos iniciar a revisão do tema 2. Deixa eu... Começo essa apresentação. A gente vai falar sobre panorama e introdução à Big Data. A evolução do volume de dados. Atualmente, há abundância de dados e informações a serem armazenadas, o que é o resultado do conhecimento gerado pela humanidade e a intenção de retê-lo, quanto às epistemologias, culturas, filosofias, saberes, entre outros. São exemplos da evolução na geração de dados as tecnologias como o 5G, que permitem que os dispositivos e sensores possam emitir dados. A facilidade de acesso a um celular. Vou só aceitar o colega que chegou. Consegue ver certinho, Walter? Só confirmando. Alô, tô vendo todo mundo. Alô? Só tô vendo eu por enquanto. Sim, só você que chegou por enquanto. Você tá vendo o slide? Tô, panorama e introdução Big Data. Beleza. Panorama e introdução Big Data. O slide atual. O formato aí? E agora, você tá vendo a evolução do volume de dados ou a mesma coisa ainda? Tô vendo. Evolução do volume de dados. Sim. Beleza, então. Aí vou seguir aqui, é o comecinho ainda, tá, da apresentação. Bom, seguindo e tal. Aí são exemplos na evolução e geração de dados as tecnologias como o 5G, que permitem que os dispositivos e sensores possam emitir dados, a facilidade de um acesso a um celular, os dispositivos IoT de uso pessoal, os dados sísmicos, metaverso, todos exigem suporte de processamento de dados, pois cada usuário está gerando dados de vídeo, som e os metadados. Agora, o que não é Big Data? O Big Data embute transformações em processos de negócio, fonte de dados, infraestrutura de tecnologia, capacitações e mesmo mudanças organizacionais na empresa e em TI, ou seja, representa um conjunto de características de conceitos e tecnologias não centralizados apenas no dado, mas em como a filosofia de armazenamento, melhor dizendo, não é uma única tecnologia, mas sim um ecossistema. A gente já tem a primeira questão desse iníciozinho aqui do tema 2, tá, pessoal? Que é, qual é a afirmação abaixo não pode ser considerada como verdadeira sobre Big Data? A resposta é a 2, que diz, um bom sistema... Não entrou aí, a pergunta não entrou. Não entrou? Não. Não tá aparecendo? Não. Eu ainda estou na evolução dos dados aqui. Tá, vou transmitir de novo então, porque a transmissão deve estar zoada também. Aí, eu acho que eu tenho que transmitir a apresentação, calma aí. Vou interromper. Transmitir de novo, janela, apresentação de slides. Deve estar aparecendo a pergunta para você, não tá? Agora apareceu. Tá, se eu mudar de tela, aparece outra tela? Big Data e suas Agora dimensões? apareceu o Big Data. E suas dimensões, né? É. Beleza, tá. Vamos ver a questão 1 ainda. A resposta é a 2, tá? Não, o que não pode ser considerado verdadeiro sobre Big Data, resposta 2. Um bom sistema de Big Data não possui relação com o modelo de negócio, sendo que o sistema ele possui. Aí vamos falar um pouco do Big Data e suas dimensões. Saímos do armazenamento em disquetes, CDs, Blu-ray, HDs, SSD, nuvem, e ao longo dos anos o custo de armazenamento vem diminuindo. Algumas curiosidades regem os dados e suas dimensões, como 1.8, acredito que zebytes, é a quantidade de dados gerados em 2011 em apenas 2 dias. A imagem do buraco negro usou 5 petabytes, provavelmente, de dados.
O Facebook gera hoje um banco de dados de mais de 600 milhões de imagens, escala de grandeza 1 zeta, aí tá todo um cálculo matemático aí pela escala. Shechel descreve que o CERN produziu 15 petabytes por ano e que até o momento já se somavam 100 petabytes. Esses 15 petabytes foram selecionados de dados gerados por segundo, de modo a evitar danos desnecessários. Ou seja, a humanidade cada vez está gerando mais dados. A CERN produziu 40 exabytes, vamos chamar assim, de dados brutos em 2018 em 161 dias de experimentos físicos. Agora, questão 2. Um data center com base de dados diversas possui cerca de 280 terabytes. Qual das opções abaixo é o equivalente ao valor indicado? O 0.273 petabytes. Agora, as aplicações do Big Data. Bom, atualmente, todos os setores são afetados pela utilização de bases de dados, seja em área acadêmica ou na área empresarial. A habilidade de ingerir conhecimento armazenado em bases de dados é relevante para a tomada de decisão. Por exemplo, a Amazon analisa o perfil de compra dos consumidores e identifica possíveis compras e sugere aos clientes, potencializando a venda. A análise de perfil de cliente e análise de mercado. As informações cruzadas com mensagens em redes sociais sobre mercados, produtos, receitas e notícias na mídia de cartão de crédito e as regiões geográficas em que acontece podem aumentar a eficiência de produção e competitividade usando Big Data. Já no marketing com a relação de Big Data, as empresas podem prever com mais precisão o comportamento do consumidor e encontrar novos modos de negócio. No planejamento de vendas, após a comparação de dados massivos, as empresas podem otimizar seus preços. Na operação, as empresas podem melhorar suas eficiências e satisfação, otimizando a força de trabalho, prevendo com precisão os requisitos de alocação de pessoal, a fim de evitar o excesso da capacidade de produção e reduzir o custo do trabalho. O Big Data ele ajuda o governo a estruturar um governo inteligente, fornecendo serviços rápidos, eficazes e confiáveis aos seus cidadãos, entendendo os hábitos, gostos, personalidades e preferências do seu povo, o que pode ajudar a prever o que o povo quer e oferecer propaganda e programas apropriados que satisfaçam suas necessidades e preocupações, além de atuar nas áreas de aplicação como científica, saúde, dados de astronomia, dados urbanos, tráfego, dados de mídias sociais e saúde. Temos a questão 3, tá? O Big Social Data é a utilização dos artifícios de Big Data em qual contexto? Resposta 1. Problemas gerais da sociedade, transporte, política e saúde. 3 versos de Big Data. A literatura e a estrutura do Big Data são representados pelo conceito de uso 3Vs. Dos 3Vs, tá? Os 3Vs de Big Data. Que fundamentam as aplicações embasando esse cenário de imersão de dados. Os 3Vs são volume, variedade e velocidade. O volume uma das principais características do Big Data é a utilização de grandes volumes de dados. Barateamento do custo de armazenamento facilita o acesso ao recurso e a quantidade massiva de dados, variação que passe da casa dos gigabytes, indo a teras, de tera aos zettabytes, no caso. Aí tá tendo as escalas aqui, ó. 1 kilobyte é 1 byte, 1 megabyte é 1.24 kilobytes, por aí vai. Tá toda a escala, não vou ler tudo. A variedade. Os dados provêm de sistemas estruturados e não estruturados. Por exemplo, mídias sociais. Aí tem o Facebook, o Twitter, o YouTube. Documentos eletrônicos, apresentações, mensagens instantâneas. Sensores, vídeo, áudio. A velocidade. Agir praticamente em tempo real sobre um volume de dados. Como? Os streaming de dados, controle automático de tráfego nas ruas, sistemas de alerta que trabalham sobre dados meteorológicos, grandes eventos, catástrofes, tomada de decisão rápida. A resposta 4, tá? Os 3Vs de Big Data representam os conceitos de resposta 3. Volume, velocidade e variedade. Outros Vs em Big Data e propriedades. Aí um outro V, valor.
O Big Data só faz sentido se o valor da análise de dados compensar o custo de sua coleta, armazenamento e processamento. É necessário que a organização implemente os projetos de Big Data e obtenha o retorno desses investimentos. Os dados devem retornar em conhecimento útil que agregue ao negócio e o cenário aplicado. A veracidade. O quão apurados são os dados, se fazem sentido e se são autênticos. Se os dados e informações são válidos e possuem sentido dentro do seu contexto. Dados que não possuem veracidade atrapalham o processo de descoberta do conhecimento, gerando decisões ruins. Aí tem outros vezes como exemplo, visualização, capacidade de representar os dados por meio de gráficos ou outras representações. Variabilidade, diferente da variedade, essa propriedade diz respeito ao formato que o dado é de fato armazenado, podendo auxiliar na etapa de processamento. Vulnerabilidade, capacidade de dizer se os datasets são vulneráveis, estão vulneráveis no caso. Volatilidade, a propriedade que define por quanto tempo o dado armazenado será relevante. Validez é a propriedade que relaciona o tempo necessário para preparar o dado para a etapa de processamento ou análise. Temos a questão 5. Veracidade de sistemas de Big Data significa, resposta 4, o quão verdadeiros e fidedignos a realidade dos dados persistidos são. Propriedades do Big Data. Bom, o professor falou na aula, tá aqui as propriedades do Big Data englobam robustez e tolerância a falhas, a fim de manter-se acessível mesmo com perda de máquinas. A latência no tempo gasto para ler e atualizar os dados armazenados deve ser baixa. A escalabilidade permite o aumento da estrutura física ao adicionar recursos ou máquinas. A generalização permite uma vasta gama de aplicações que, consequentemente, geram variedade de dados. É extensível, pois usa as mesmas funcionalidades em datasets diferentes. Por último, as consultas aí de hook facilitam a consulta de um dataset, manutenção mínima e depurável, além de permitir ao usuário investigar razões quando ocorrerem falhas. As dificuldades e desafios do Big Data. Segundo o Tauri, em 2013, o lidar com informação dos sistemas de Big Data possui características de um bem tangível como custo relativamente alto para sua criação, escalabilidade, economias de escala em termos de produção, pode ser usado por mais de uma pessoa a cada momento, substituição imperfeita, efeito de rede. O Xin, em 2014, lista alguns desafios da área de Big Data, são formalismo e padronização, desenvolvimento de novas tecnologias como tarefas de processamento, performance em tempo real, gerenciamento do sistema, proveniência, privacidade e qualidade dos dados. Chegamos na questão 6. Quais das características abaixo não relacionadas às dificuldades de implementação não são relacionadas à dificuldade de implementação do sistema Big Data? Baixa tolerância e falha não é relacionada às dificuldades de implementação do sistema de Big Data. Aí vamos lá. Etapas e estrutura de BDs e Big Data. O Data Workflow em sistema de Big Data. A gente pode resumir o workflow do sistema de Big Data em 4 etapas: coleta, processamento, análise e visualização. Na literatura, alguns valores variam a quantidade de etapas, podendo acrescentar outras subetapas, como organização, integração e ação. É necessário conhecer o modelo de negócio e que tipo de dados será consumido em suas atividades. Coleta. Com um tipo de dados já identificado, é necessário saber quais são as fontes geradoras desses dados. Dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, mídias sociais, XML, CSV, documentos, logs. Como será efetivado o armazenamento de tais informações? Que tecnologia será usada? Que tipo de banco de dados? Haverá um tipo de tratamento, modelagem, identificação de metadados? Processamento. Etapa que a gente prepara o dado para análise. Nessa etapa vai ter tipos de tratamento como limpeza, dados fotóssos, duplicados, inconsistências, normalização, que são dados de diferentes valores ou escalas que precisam estar na mesma unidade de medida, como os dados podem estar distribuídos, como se dá o processamento desses dados espalhados, análise, processo que pode ser exploratório ou confirmatório. Os dados utilizados estão normalmente sujos, entre aspas.
Logo, gasta-se mais tempo preparando do que analisando os dados. Visualização, uso de técnicas de visualização, ferramentas, relatórios de modo a comunicar os resultados das análises para tomar de decisão. A visualização auxilia na etapa de ação. É importante comunicar o conhecimento gerado para as próximas etapas. Questão 1. Qual das descrições abaixo faz referência à etapa do processamento do workflow de Big Data? Resposta 1. Preparar dados, como normalização, remoção de nulos e validação. Data Warehouse são sistemas similares aos bancos de dados tradicionais, mas com a característica de apoiar a tomada de decisão, além de dar com um volume de dados maior que um banco de dados transacional recorrente. Na literatura, em 92, afirma que foi o primeiro a definir o Data Warehouse. Abre aspas, coleção de dados orientada a assunto, integrada, não volátil, variável, no tempo para o suporte a decisões da gerência. Fecha aspas. Já segundo Silberschat, sei lá como pronuncia isso, abre aspas, o Data Warehouse é um repositório ou um arquivo de informações coletadas de várias fontes, armazenadas sob um esquema unificado em um único local. Uma vez coletados, os dados são armazenados por um longo tempo, permitindo acesso a dados históricos. Assim, o Data Warehouse fornece ao usuário uma única interface consolidada para os dados, realizando consultas de apoio à decisão mais fácil de escrever. Além disso, ao acessar informações para o suporte de decisão de um Data Warehouse, o tomador de decisão garante que os sistemas de processamento de transações online não sejam afetados pela carga de trabalho de suporte à decisão. Fecha aspas. As tarefas atendidas do Data Warehouse, OLAP, DSS, Datamine. Datamine são as tarefas de análise que podem ser acolhidas como tarefas de descoberta de conhecimento do banco de dados, os KDDs. O DSS e o OLAP a gente já viu na matéria passada, então não vou ficar refrisando muito. Até a questão do Data Warehouse a gente já viu. Algumas coisas eu vou pular. Essas questões de dimensionalidade, isso aqui tudo a gente já viu. Deixa eu só aceitar o colega e a gente prossegue. Ainda eles estão nesse processo da montagem, né? E a gente depara com muita situação no sentido assim, por que na minha paróquia faz e na outra paróquia não faz? Aí ou muitos correm, a gente fica tipo no meio do fogo. Tem catequizando que chega até nós, aí, mas aqui na paróquia é mais fácil as coisas para fazer, tipo assim, aí fica aqui. Aí acha dificuldade em outra. Vou mutar aqui, Samuel, aí quando você acertar, você desmuta, se você precisar falar alguma coisa. Modelo multidimensional, já vimos na matéria anterior, tá? Então não vou ficar aprofundando sobre. Qual das características abaixo não corresponde a Data Warehouse? Resposta 2. Os dados devem seguir um único modelo e esquema de dados, não permitindo a flexibilidade. Processo de ETL. Pessoal, já vimos isso muito, ficou bastante na matéria anterior, então assim, tem dúvidas sobre essa parte? Vê vídeo da matéria anterior que a gente falou tudo. Isso aqui eu acho que pode pular, economiza até tempo na aula. Qual das afirmações abaixo está incorreta sobre a questão 3? Resposta 3. O processo de limpar e corrigir os dados a serem armazenados é ligado à etapa de extração. Não é. Okay. Olá, PULT. Agora acho que deu certo. Sim, dá para ouvir um pouquinho ainda, Samuel. Se você puder deixar mutado e falar... Só se você precisar falar alguma coisa, você desmuta, por favor. Tá. Valeu. O OLAP e o OLTP também a gente viu na matéria anterior. Aí vamos para a questão 4. Qual o nome do modelo de dados multidimensional que caracteriza a utilização em sistemas com suporte OLAP? Resposta 3, o DataCube, cubo de dados. Conceito de armazenamento no Big Data, sistemas distribuídos. A fim de atender a demanda do alto volume de dados utilizados em sistemas de Big Data, os sistemas distribuídos foram desenvolvidos para atender a tais requerimentos. Clusters, sistema de arquivos distribuídos, shared e replicação. Clusters pode ter tanto a estrutura física, por exemplo, máquinas espalhadas que conversam entre si,
quanto à combinação de processamento para melhor desempenho, com o objetivo de conseguir a maior capacidade de armazenamento e a curva de processamento. Os sistemas de arquivo distribuído lidam com os arquivos espalhados pelos nós de um cluster. Para o cliente, os arquivos parecem ser locais em nível lógico. Com a visão local apresentada por meio de sistemas de arquivo distribuído, permitindo que os arquivos sejam acessados de vários locais. Por exemplo, o Google File System e o Hadoop File System. Sharding, acho que é sharding, sei lá. O termo sharding refere-se ao compartilhamento de dados em vários bancos de dados ou máquinas. Sua aplicação precisa rastrear como os dados foram particionados e rotear as consultas adequadamente. Se um banco ficar sobrecarregado, parte dos dados neste banco de dados precisa ser transferidos para um novo banco ou para outros bancos de dados existentes. Gerenciar esse processo é uma tarefa não trivial. À medida que mais bancos de dados são adicionados, há uma chance maior de falha, levando à perda de acesso aos dados. A replicação é necessária para garantir que os dados sejam acessíveis apesar das falhas. Mas gerenciar as réplicas e garantir que sejam consistentes apresenta outros desafios. Conceitos de armazenamento em Big Data, replicação. A replicação armazena várias cópias de um conjunto de dados conhecidos como réplicas em nós, fornecendo a escalabilidade e disponibilidade devido ao fato que os mesmos dados são replicados em vários nós. A tolerância a falhas é também alcançada, pois a redundância de dados garante que os dados não sejam perdidos quando um nó individual falha. Duas abordagens de replicação, Master-Slave e P2P. Questão 5. Qual das opções abaixo é um arquivo de sistema distribuído? O Hadoop Distributed File System. Opção 1. Ele é um arquivo de sistema distribuído. Processamento do Big Data. O processamento de dados paralelo envolve a execução simultânea de várias subtarefas que coletivamente compõem uma tarefa maior, com o objetivo de reduzir o tempo de execução dividido uma única tarefa maior em várias tarefas menores que são executadas simultaneamente. Pode ser feito por diversas máquinas ou diferentes processadores da mesma máquina. Aí está a fonte. Processamento de dados distribuído. Tem como princípio dividir para conquistar, ou seja, ele é sempre alcançado por meio de máquinas fisicamente separadas que são conectadas em rede como um conjunto. O processamento batch. São definidos como dados processados em lotes, com um tempo de resposta variando de minutos a horas. Os dados devem ser persistidos no disco antes de serem processados e geralmente envolve o processamento de uma variedade de grandes conjuntos de dados, por conta própria ou unidos, abordando essencialmente as características de volume e variedade. A maioria do processamento de Big Data ocorre no modo batch, por ser relativamente simples, fácil de configurar e de baixo custo em comparação com o modo em tempo real. O processamento em tempo real. São dados processados em memória à medida que são capturados, e antes de serem persistidos no disco. O tempo de resposta geralmente varia de 1 subsegundo a menos de 1 minuto, é baseado no princípio SCV, Speed, Consistent Volume, onde um sistema de processamento de dados distribuído pode ser projetado para suportar apenas 2 dos 3 requisitos. Temos a questão 6. A sentença que melhor descreve o processamento paralelo é? Resposta 2. Processamento que pode ser feito numa única máquina, mas por diferentes núcleos. Agora eu vou falar um pouco sobre sistemas de banco de dados. Armazenamento em Big Data. Os dados podem ser classificados como estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Com o devido conhecimento do modelo de negócio e que tipo de informação vai ser armazenada e abstraída, o tipo de dado ajudará na escolha da devida ferramenta de armazenamento. Dados estruturados. É o formato que geralmente é utilizado por bancos de dados relacionais e os esquemas conceitual e lógico, a fim de definir os dados sendo usados. São dados que possuem maior rigidez na estrutura e definição, como string, character, número, lógico e data. Relacionamentos, tabelas e atributos, possuem linguagem para consulta, como SQL, dentre outros. Dados semi-estruturados.
Eles têm maior flexibilidade no esquema de dados sem precisar refazer todo o esquema lógico do banco de dados, sendo possível utilizar certo nível de rigidez. As definições dos atributos e tipos de dados contêm a seguinte característica: esquema flexível, dados multivalorados e dados alinhados são exemplos: o JSON, o XML e o RDF. Dados não estruturados, dados que não possuem formato específico, podem ser gerados por humanos ou máquinas, como analisar dados de vídeos e músicas. São exemplos: mídia social, publicações, dados móveis, texto em comentários de publicações, dados de dispositivos IoT, radares, dados científicos como sísmicos, LHC. Temos a primeira questão: qual a estrutura de dados abaixo possui menor flexibilidade no dado que será armazenado? Resposta 2, dado estruturado é o que tem menor flexibilidade. Banco de dados relacionais, a estrutura dos relacionais. A distinção entre banco de dados e o sistema gerenciador do banco de dados, o SGBD. Os autores podem distinguir dados, informações e conhecimento através da persistência de dados, levando em conta que os dados são itens armazenados. As informações são resultado de processamento dos dados e o conhecimento é conceituado como padrão, ou conjuntos de padrões que usam dados e informação. Funções de um sistema gerenciador de banco de dados. Ele tem que ser capaz de definir os dados, famoso DDL, manipular os dados, famoso DML, planejadamente ou não, otimização e execução, manter a integridade e segurança dos dados, recuperar dados e controlar a concorrência, fornecer o dicionário de dados, executar tarefas anteriores com desempenho. Agora, a estrutura do banco de dados. Eles são baseados em relações, tabelas conhecidas e tem como vantagem compartilhamento, redução, redundância e padronização para evitar inconsistência. O modelo relacional é representado por um esquema de banco de dados, armazenamento para o uso de informações armazenadas, por exemplo, design lógico do banco de dados e suas relações, instância de banco de dados, objeto do banco de dados criado com os dados persistidos em estrutura determinada, a fim de identificar unicamente cada registro de uma relação, como a superkey, candidata, primária, estrangeira e álgebra relacional, que é o resultado do conjunto de operações que substanciam o SQL. Temos a questão 2. Qual é o nome da linguagem de consulta usada no banco de dados relacionais? SQL. Resposta 3. Vamos falar um pouco sobre SQL. Foi desenvolvido na década de 70 na IBM Research. As operações são baseadas em álgebra relacional, o Data Definition Language, o DDL. Trata-se de comandos com objetivos de definir, deletar e modificar esquemas e relações. Qual a linguagem descritiva, não sendo necessário descrever as etapas de execução, mas sim o resultado desejado. O SQL tem como característica a integridade por meio de especificações e regras sobre as operações, definições de views e autorização de privilégios de acesso. A lógica utilizada no SQL utiliza o comando base que indica qual atributo deve ser consultado, além dos parâmetros opcionais, como distinct, que seleciona os valores únicos de determinado atributo, e AL, que seleciona os valores, todos os valores, incluindo os duplicados. Pode-se buscar informações armazenadas em mais de uma relação, ligadas a chaves estrangeiras de operação de junção. A operação de junção no conjunto da SQL, questão 3, é responsável por: resposta 1, reunir registros de tabelas que atendam o mesmo critério de seleção e que possuem a mesma informação. Banco de dados NoSQL, o Not Only SQL ou Overview é o termo utilizado no final da década de 90, em julho de 2009, por Johan Oscarson, que representa os bancos de dados que não seguem o modelo relacional, também chamados de Non-Relational Database. Tal como o SQL é uma linguagem para bancos de dados relacionais, BDs no SQL também possui linguagens de consulta e modelos de dados que não seguem o modelo tabular. Os bancos de dados no SQL são um conjunto de conceitos e tecnologias relacionados ao desempenho, confiabilidade e agilidade que permite o processamento rápido e eficiente de coleções de dados, otimizado por uma maior flexibilidade de esquema, com a necessidade de persistir grandes conjuntos de dados não estruturados, como volume,
velocidade e variabilidade. As principais características do NoSQL. Das principais características demonstradas em videoaula, professor em vídeo, destaco o armazenamento e recuperação de dados em vários formatos, as operações de recuperação sem necessidade de junções, a distribuição com ou sem replicação de bases de dados com múltiplos processadores, memória compartilhada ou não linearmente escaláveis, ou seja, acréscimos de processador do tipo de BDs NoSQL, documentos, orientado à coluna, grafos, chave-valor, banco de dados chave-valor, velocidade da busca-chave, modelo de dados agregado, consistência, são exemplos. O Redis, o DynamoDB e o Riak, dados de seção web, carrinho de compras, não recomendado para casos onde busca-se por valores de atributos. Bancos de dados orientados a colunas são exemplo. O Cassandra, o HBase, o SimpleDB e o Hypertable. Similar aos modelos relacionais chave-valor, escalabilidade, flexibilidade de distribuição. Agrupa atributos singulares, tolera inconsistências, valores nulos. Depois a questão 4. Qual das opções abaixo é a opção correta sobre os tipos de dados NoSQL? Resposta 3. Documentos orientados a coluna, grafos, chave-valor. Resposta 3. Banco de dados orientados a documentos são representados por documentos que se assemelham ao conceito de dicionário no formato semi-estruturado, já que o valor dos atributos podem não ser seguido. Sua estrutura dos dados se assemelha ao modelo chave-valor, por exemplo, MongoDB, CoachDB, OrangeDB, RavenDB. Vale ressaltar que não são recomendados para casos de consultas atômicas ou para casos com um esquema de dados flexível. MongoDB, representado por uma instância do banco de dados no MongoDB que trabalha com o conceito de coleções. São similares ao conceito de relações, por exemplo, tabelas do modelo racional do sistema gerenciador banco de dados. Características e aplicações de dados orientados a documentos. De acordo com as aulas, são consideradas características a consistência, o controle de transações, disponibilidade, consulta por valores de escalonamento. A sua aplicação é baseada em log de eventos, o gerenciamento de conteúdo, plataformas de blog, web analytics, análise em tempo real e aplicações de e-commerce. Temos a questão 5. Qual das opções abaixo possui um arquivo JSON válido? Resposta 4, tá? Esse é um formato do arquivo JSON. Ou seja, tem as chaves, tem as aspas indicando o atributo, aí tem os 2 pontos, depois um colchete indicando o que tem dentro desse atributo. Os bancos orientados a gráficos. Os bancos de dados são baseados no relacionamento de entidades, representados por 2 elementos básicos, nós ligados por arestas. Por exemplo, o Neo4j, o Infinite Graph, OrangeDB e FlockDB têm como base relacionamento considerados o elemento principal, tanto nós como arestas que armazenam dados. Por exemplo, o SGBDG, que possui a linguagem de consulta própria, é o Neo4j, que possui o Cypher. São consistentes, utilizam soluções de banco de dados orientadas a grafo, que geralmente não suportam a distribuição dos dados, apesar de existirem soluções do tipo. Nós só podem ser removidos se não tivermos relacionamentos. O Neo4j suporta operações ACID, como atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. NoSQL, que nem sempre possuem tais propriedades. Já as consultas incluem valores na busca, BDs com linguagem própria, por exemplo, Gremlin, Cypher e Brooklinks. A aplicação do banco de grafos. Os dados conectados representam relacionamentos como redes sociais e redes de colaboração. Já os serviços baseados em localização, por exemplo, cálculo de rotas de entrega. Em sistemas de recomendação, sua aplicação é baseada em sistemas de comprar produtos que amigos compraram. Vale ressaltar que os bancos de dados de grafos não são recomendados para bancos de dados que utilizem atualização sobre grande volume de dados, por exemplo, custoso para bancos de dados de grafos. A questão 6.
Qual das informações abaixo é a mais condizente com o modelo de banco de dados orientado a gráficos? Resposta 1. Os bancos de dados orientados a gráficos são recomendados para dados que possuem relacionamentos intrínsecos. Vamos falar um pouco sobre as tecnologias do Big Data. O Hadoop, ele é um projeto open source desenvolvido pela Apache. Inicialmente foi projetado para ser uma engine de busca web, lançado em 2006, inspirado na publicação de duas soluções da Google, o sistema de arquivos distribuído Google File System e o modelo de programação distribuído MapReduce. As características do Hadoop. Ele foi inspirado na publicação das soluções da Google, que tem como características baixo custo, escalabilidade, tolerância a falhas, descoberta de novas análises. Questões relativas à aplicação são tratadas pelo próprio framework, reduzindo consideravelmente o tempo gasto no desenvolvimento. HDFS, MapReduce, representados como paradigma de programação, que possibilita escalabilidade massivamente paralela em centenas ou milhares de servidores. Escalabilidade. Uma vez que os sistemas de Big Data esperam grandes volumes de dados, por conta disso, esperamos que sejam escaláveis. Escalabilidade vertical, horizontal. Temos a questão 1, é para assinar a opção incorreta. A incorreta é 2. O formato de dados utilizado pelo Hadoop se chama GFS. Não. HDFs, que é no caso o Hadoop Distributed File System, são conceituados como sistema de arquivos distribuídos e armazenamento de grande volume de dados tolerantes a falhas, com as seguintes características: armazenamento escalável para arquivos grandes, replicável, streaming de dados e imutabilidade de dados, de arquivos. Os elementos do Hadoop: name node, ou gerência do sistema de arquivos. Todos os metadados do sistema de arquivos são armazenados no name node, executando as operações de leitura e gravação enquanto os dados são transferidos diretamente para os datanodes. O HDFS divide os arquivos em blocos e os blocos são armazenados no datanodes. Datanode. As máquinas armazenam os blocos em o Hadoop Distributed File System, enquanto o name node armazena os metadados do sistema de arquivos. Os datanodes armazenam os blocos de dados e atendem às solicitações de leitura e gravação. Os datanodes enviam periodicamente mensagens de pulsação e bloqueiam e reportam ao name node. A responsabilidade deles: os arquivos podem ser utilizados por programas usando APIs do sistema de arquivos, que estão disponíveis em vários idiomas, como Java e Python. As APIs permitem que o programa se conecte ao servidor do Hadoop e acesse os dados. Um sistema de arquivo distribuído também pode ser conectado ao sistema de arquivos local de uma máquina, de forma que os arquivos em Hadoop possam ser acessados como se estivessem armazenados localmente. Isso requer o fornecimento do endereço da máquina name node e da porta na qual o servidor do Hadoop escuta solicitações para o sistema de arquivos local. O sistema local reconhece quais arquivos de acesso são para arquivos Hadoop e, com base no caminho do arquivo, envia solicitações apropriadas ao servidor do Hadoop. Temos a questão 2. O nome de dois elementos chaves do Hadoop são name node e data node. Resposta 3. MapReduce, a visão geral. Um modelo de programação paralela para análise em Big Data, que permite que grandes volumes de dados sejam processados por meio da divisão de uma aplicação em tarefas independentes, executadas em paralelo nos servidores do cluster. São divididos em duas tarefas, Map e Reduce, com a capacidade de executar em terabytes de dados de forma independente e dividir para conquistar. A tarefa Map processa um conjunto de dados de entrada que devem ser obtidos no formato de pares chave-valor. Saída é uma lista de pares também no formato chave-valor. Operação Reduce. Cada tarefa Reduce recebe como parâmetro uma chave e sua respectiva lista de valores. Uma operação sobre essa lista de valores é então executada, gerando o resultado da aplicação também no formato chave-valor. Questão 3, para assinar com a sentença verdadeira. Resposta 3. MapReduce é a junção de duas tarefas, o MapReduce, que visa executar tarefas de modo paralelo e independente. Correto.
Vamos falar um pouco sobre o Apache Spark. Ele permite consultas em tempo real, batch iterativas. Possui suporte a algumas ferramentas de análise, como Spark SQL, Spark Stream, mlib, GraphX, API para Scala, Java e Python, arquitetado por o Core, o Stream, SQL, o mlib, o Graph. O Core provê funcionalidade como agendamento de tarefas e o controle como modelo de dados chamados RDD. O Stream, componente de análise de dados via stream como sensores, logs de servidores web. SQL, componente que lida com dados estruturados. mlib, biblioteca com algoritmos de machine learning. E o GraphX, componente que lida com análise de gráficos. Componente do Cluster Spark. Os componentes do Spark baseiam-se no Dive Program, coordenado por um objeto Spark Context que é responsável por gerenciar a criação e execução das tarefas. O Cluster Manager que administra o caso ocorra a distribuição das tarefas. E o Worker Node, que são máquinas que executarão as atividades enviadas pelo Dive Program. Os componentes têm como objetivo abstrair um conjunto de objetos distribuídos no cluster, geralmente executados na memória principal, chamados de Resilient Distributed Datasets, o RDD. Podem estar armazenados em sistemas de arquivos tradicionais, no Hadoop e em algum banco de dados no SQL, como o Cassandra e o HBase. É representado pelo objeto principal do modelo de programação do Spark, pois são nesses objetos que serão executados os processamentos dos dados. Suas operações representam transformações ou ações realizadas no RDD, em que o objeto que conecta o Spark ao programa desenvolvido. Questão 4, para assinar a informação que é incorreta, que é a resposta 1. A Apache Spark não é um framework de processamento em byte, sendo que ele é. Agora o Kafka, o Apache Kafka, é representado por uma plataforma de software de código aberto para o processamento de fluxo de mensagens, unificando componentes e plugins externos, baixa latência e alto rendimento a fim de aproximar o feed de dados em tempo real. Criado pelo LinkedIn, baseado em logs, stream process, mensageria, website active tracking, metrics collection and monitoring e log aggregation. A arquitetura dele é composta por tópico, categoria definida pelo usuário onde as mensagens são publicadas, o produtor, componente que publica as mensagens em um ou mais tópicos, consumidor, componente que é escrito em um ou mais tópico, broker, componente que gerencia os tópicos e monitora a persistência, particionamento e implicação dos dados. As características, dentre as principais, destacam a escalabilidade dele, distribuído, ele é replicado, particionado e ordenado, e a alta disponibilidade. Questão 5. Para assinar a sentença incorreta, que é a resposta 5. Por mais que o Kafka seja escalável, ele não pode ser distribuído para vários servidores. É incorreto, ele pode. Finalizar com computação em nuvem, que é o termo que se refere ao uso por meio da internet de memória e processamento distribuído em servidores. O usuário final não conhece os servidores nos quais os seus dados estão armazenados e atende às demandas de TI, onde é fácil aumentar a estrutura, pay as you go, a fim de manter as tecnologias adequadas, juntamente com a mão de obra, é custoso. A migração, essa parte de nuvem que a gente já viu muito sobre também. Vou ficar... Os modelos de nuvem, tá? Pública, privada e híbrida, já vimos. Os modelos de serviço, IaaS, PaaS e SaaS, já vimos isso também. Aí, o termo SaaS é descrito corretamente por Software as a Service. Isso aí, vamos cansar de saber. E é isso, galerinha. Tema 2. Deixa eu encerrar a gravação aqui.